Ele me abraçou na chuva como se o mundo estivesse contra nós. E talvez estivesse mesmo. Mas por alguns segundos, nenhum olhar, nenhum medo, nenhuma regra importava. Só nós dois, ali. Reais. Invisíveis. Inseparáveis. O verão começou diferente naquele ano. Gabriel desceu sozinho até Vila Nova de Mil Fontes, com uma mala pequena, poucas expectativas e um cansaço que nem ele sabia explicar. A mãe insistira para que ele ficasse ao menos 2 semanas com os tios. Vai te fazer bem, sair de Lisboa, respirar outro ar. Ele não discutiu. Tiago, o primo 2 anos mais velho, estava lá também. Chegará alguns dias antes, vindo do Porto. A família dizia que ele precisava de descanso depois de um ano complicado. Ninguém explicava muito. Gabriel sabia apenas que Tiago havia se afastado da faculdade, dos amigos, das redes sociais. Estava mais calado. Mais ausente. Os dois não se viam há quase 3 anos. Tinham sido próximos da infância, mas a adolescência os empurrou para lados diferentes da família, da vida. E ainda assim, quando se reencontraram na varanda naquela primeira tarde, o silêncio entre eles não foi desconfortável. Era denso, como se algo já estivesse sendo dito, mas sem palavras. Nos primeiros dias, falavam pouco. Um bom dia, um vai à praia, um traz água para mim. Mas havia algo nos gestos, nos olhares longos, nas caminhadas em silêncio até o rio. Como se os dois tivessem medo de quebrar algo frágil demais para ser nomeado. Gabriel começou a reparar nas pequenas coisas. O modo como Tiago evitava contato direto com os adultos, mas ficava mais à vontade quando estavam sozinhos. Como seus olhos demoravam um pouco mais quando cruzavam os dele. Como sentava perto demais e depois fingia distração. Numa tarde quente, os dois desceram até o rio, onde quase ninguém ia. A água era gelada, mas entraram mesmo assim. Riram, empurraram-se, mergulharam. Era o momento mais leve que Gabriel havia sentido em meses. E quando saíram, sentaram lado a lado na Pedra Grande. Tiago falou pouco. Disse que estava cansado de fingir, mas não explicou do que. Gabriel não perguntou. Na volta, caminhavam em silêncio pela trilha de areia quando começou a chover. Uma chuva leve, que parecia quase inventada. E ali, sem aviso, Tiago o puxou para perto. O abraço foi curto, forte. Não havia palavras. Só um gesto, como se tudo estivesse errado lá fora, mas certo entre eles. Aquela noite, nenhum dos dois dormiu bem. A tensão não era mais medo, era presença. Algo havia mudado. E ao mesmo tempo, nada havia sido dito. No dia seguinte, fingiram normalidade. Mas os toques eram mais próximos. As palavras, mais cuidadosas. A respiração mais contida quando se esbarravam no corredor. E cada momento a sós parecia prestes a transbordar. Gabriel não sabia o que Tiago estava sentindo. Mas sabia o que ele mesmo tentava não sentir. O que crescia mesmo sem permissão. Mesmo sem nome. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo mais perigoso. Com o passar dos dias, a convivência entre Gabriel e Tiago foi deixando de ser casual. Já não era apenas coincidência estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Era escolha. Pequena, silenciosa, mas constante. Iam juntos ao mercado, mesmo que não precisassem de nada. Sentavam perto na praia, dividindo o mesmo fone de ouvido como se fosse apenas nostalgia da infância. Riam de piadas que só eles entendiam. E às vezes ficavam em silêncio por longos minutos, sem pressa de preencher o vazio. À noite, quando a casa dormia, ficavam acordados na varanda ou na beira do rio. Falavam de tudo que nunca tinham dito antes, do medo de não pertencer, da sensação de carregar algo dentro que não se pode mostrar. Tiago contou sobre o afastamento da faculdade. Disse que se sentia deslocado, como se vivesse metade de si.
Gabriel entendeu sem precisar ouvir mais. Certa noite, após mais uma dessas conversas longas, ficaram em silêncio olhando o escuro. Os sons ao redor pareciam distantes. Tiago se aproximou devagar. O toque foi leve, quase imperceptível, no braço de Gabriel. Mas não foi acidental. Eles ficaram assim, próximos demais, sem se mover. E naquele espaço pequeno entre intenção e medo, Gabriel se virou, devagar. O beijo aconteceu ali, contido. Tenso, rápido. E logo depois, o silêncio voltou, mais pesado do que antes. Nenhum dos dois soube o que fazer com aquilo. Nos dias seguintes, agiram como se nada tivesse acontecido. Mas os gestos entregavam. As mãos se tocavam por mais tempo. Os olhares se evitavam, não por indiferença, mas por excesso. E quando estavam sozinhos, o ar ficava diferente. Tiago parecia dividido. Às vezes se aproximava, outras se fechava por completo. Gabriel tentava manter o equilíbrio, mas sentia-se pendurado numa corda que podia arrebentar a qualquer momento. Já não era mais curiosidade ou impulso. Era algo que criava raiz, mesmo que eles fingissem que não. Numa madrugada chuvosa, estavam na sala pequena da casa, onde a luz fraca do corredor mal iluminava os rostos. Gabriel comentou algo banal, tentando quebrar o clima tenso. Tiago respondeu com um sorriso cansado. E, de repente, disse que não aguentava mais fingir que não sentia nada. Dessa vez, o beijo foi mais longo. Sem pressa, sem medo. Mas quando terminou, Tiago se afastou. Disse que aquilo era complicado, que não podia acontecer, que não saberia lidar. E saiu da sala sem olhar para trás. Gabriel ficou ali, imóvel, ouvindo a chuva bater no telhado. A certeza que sentia minutos antes escorria junto com a água lá fora. Não havia gritos, nem brigas. Mas algo havia quebrado. A conexão que começou com risos e toques virou silêncio e incerteza. Ainda estavam na mesma casa. Ainda sorriam durante o almoço com a família. Mas agora havia um muro invisível entre eles. E cada palavra trocada parecia ecoar do lado errado dele. O que era invisível deixou de ser. Numa tarde comum, quando pensavam que estavam sós na trilha perto do rio, alguém observava. Não sabiam disso. Caminhavam próximos, riam baixo, e num momento breve, rápido demais para parecer ousado, mas longo o suficiente para dizer tudo, os dedos se tocaram. Tiago não tirou a mão. A mulher que morava 2 casas abaixo, conhecida por comentar mais do que escutava, viu. E bastou isso. No dia seguinte, o clima já estava estranho. Gabriel percebeu olhares mais demorados durante o almoço. Frases interrompidas. Um silêncio que não era o de sempre. À tarde, ouviu a tia sussurrando com a vizinha no portão. O nome dele surgiu entre palavras abafadas. Tiago também mudou. Evitava ficar sozinho com ele. Parava de falar no meio das frases. Dizia que estava cansado, saía cedo, voltava à tarde. Gabriel tentou entender. Pensou em conversar, mas não havia espaço. Nem tempo. Nem coragem. 2 dias depois, durante um jantar em família, o pai de Tiago comentou, em tom seco, que certas amizades estavam ficando estranhas. Ninguém riu. Tiago largou os talheres e disse que as pessoas inventavam coisas porque não tinham o que fazer. Disse que não havia nada. Que as pessoas viam o que queriam. Gabriel ouviu tudo em silêncio. Não olhou para ninguém. Engoliu o que sentia e saiu da mesa. Lá fora, o vento estava mais frio do que lembrava. Nos dias que seguiram, Tiago mal falava com ele. Os momentos compartilhados viraram memória recente, mais distante. Gabriel ainda dormia no mesmo quarto, sentava à mesma mesa, caminhava pelos mesmos caminhos. Mas agora, era como se tudo tivesse sido um erro.
Um mal-entendido que apenas ele lembrava com clareza. Na praia, Tiago conversava com outros como se nada tivesse acontecido. Às vezes olhava na direção de Gabriel, mas desviava o olhar antes que algo se formasse entre eles. Aquilo doía mais do que se tivessem discutido. A ausência pesava mais do que qualquer acusação. Certa noite, Gabriel o encontrou na varanda. Pensou em perguntar por quê. Por que negar? Por que se esconder? Por que deixá-lo sozinho no meio do furacão? Mas não disse nada. Tiago também não. Só trocaram um olhar rápido. Um pedido de desculpa que nunca seria dito. Um adeus que ninguém teve coragem de nomear. A presença virou ausência. O que antes era conexão virou ruído de fundo. Gabriel passou a evitar a casa, a procurar desculpas para sair. Os dias pareciam mais longos. O lugar, menor. O verão, mais cinza. Ele entendeu, então, que o mundo não precisava gritar para ferir. Bastava olhar com desprezo. Bastava o silêncio de quem deveria ter ficado ao seu lado. E às vezes, a maior dor não vem do que os outros dizem, mas do que alguém especial escolhe não dizer. A mala já estava pronta quando o sol ainda nem havia se posto. Gabriel decidirá partir 2 dias antes do previsto. Não por impulso, mas por esgotamento. Já não fazia sentido permanecer num lugar onde era apenas lembrança do que não podia ser dito em voz alta. Nenhum adulto questionou sua decisão. A tia apenas disse que era uma pena ele ir tão cedo. Tiago, por outro lado, não comentou nada. Limitou-se a manter distância, como vinha fazendo nas últimas semanas. Fingir que nada existiu parecia ser o papel que ele escolhera desempenhar até o fim. Durante o jantar, Gabriel mal tocou na comida. As conversas ao redor seguiam como se tudo estivesse normal. Mas dentro dele, o silêncio ocupava cada espaço. Queria ir embora em paz, mas havia algo que ainda doía demais para ser engolido. Planejava sair cedo no dia seguinte, sem despedidas longas. Só avisar que ia pegar o comboio e pronto. Esperava que fosse mais fácil assim. Que o corte limpo doesse menos do que prolongar o fim. Naquela noite, ficou acordado na sala, já com o casaco sobre os ombros, pronto para dormir pouco e sair antes que alguém acordasse. O som da casa em silêncio era quase reconfortante. Mas então ouviu passos. Tiago entrou devagar, como se estivesse quebrando uma regra invisível. Sentou-se ao lado dele sem dizer nada. Por alguns minutos, apenas o som do vento do lado de fora preenchia o espaço entre os dois. Até que Tiago, com a voz mais baixa do que Gabriel lembrava, disse que não era o amor que o assustava. Era o que vinha junto com ele. Os olhares. As piadas sussurradas. As expectativas dos outros. O peso de ter que se explicar o tempo todo. Confessou que se sentiu fraco. Que quando o pai o olhou com desconfiança, sentiu vergonha, não de Gabriel, mas de si mesmo. Por não saber proteger o que sentia. Por ainda depender tanto da aprovação de quem nunca ouviu por inteiro. Gabriel ouviu tudo calado. Não interrompeu. Não reagiu. Deixou que Tiago falasse, talvez pela primeira vez com honestidade. Ele disse que não queria que Gabriel fosse embora assim. Que sentia falta dos dias em que tudo era simples. Que não sabia o que fazer, mas também não queria perder a única pessoa que o fazia se sentir menos sozinho. Gabriel respirou fundo. Quis acreditar. Quis dizer que entendia. Mas também sabia que palavras ditas tarde demais carregam outra forma de peso. Levantou-se e disse que precisava ir. Não por raiva, mas por necessidade. Precisava cuidar de si. Precisava se afastar de quem ainda estava preso ao medo. Tiago não insistiu. Apenas assentiu, como quem compreende tarde demais o que deveria ter feito antes. Naquela noite, Gabriel não dormiu. Olhou pela janela até o céu começar a clarear.
Quando saiu de casa, levou a mala e o silêncio consigo. Mas também levou algo mais, a certeza de que, apesar de tudo, havia sido verdadeiro. E às vezes, ser verdadeiro custa caro. Mas é o único caminho que permite continuar. O outono já tinha tomado conta de Lisboa quando Gabriel o viu chegar. Sem aviso. Apenas apareceu ali, na frente do prédio onde morava, com o mesmo olhar de quem ainda carregava dúvidas, mas já não fugia delas. Fazia quase 4 meses desde aquela noite em Vila Nova de Mil Fontes. Depois da despedida, não trocaram mensagens. Nenhuma ligação. Nada além do silêncio necessário para que as feridas não se transformassem em rancor. Gabriel não esperava por ele. Já tinha começado a se reconstruir, retomado a rotina, voltado aos estudos, conhecido novas pessoas. Mas nada substituía o que havia acontecido naquele verão. Não pela história em si, mas pela forma como aquilo o obrigou a se ver com mais clareza. Tiago pediu para conversar. Gabriel aceitou. Foram caminhando sem destino certo. Conversaram sobre banalidades no início, trabalho, cidade, política. Evitavam o assunto central como quem atravessa uma ponte velha com cuidado. Até que Tiago falou. Disse que não voltou a ser o mesmo depois que ele partiu. Que ficou preso entre o medo de ser rejeitado e a culpa de ter rejeitado alguém que amava. Que pensou em apagar tudo, fingir que não aconteceu. Mas percebeu que negar aquilo seria negar a si mesmo. Contou que ainda não teve coragem de dizer à família. Que ensaia todos os dias. Mas que, pela primeira vez, parou de se esconder de si. Admitiu que sentia falta, não só de Gabriel, mas da leveza que existia quando estavam juntos. Da sensação de pertencimento que nunca sentiu em mais ninguém. Gabriel ouviu tudo com calma. Não havia raiva. Nem pressa. Só um tipo de paz que vem quando a dor já foi processada, e o que sobra é maturidade. Disse que também pensou muito. Que não esperava recomeços. Que aprendeu a se priorizar. Mas que ver Tiago ali, com olhos menos carregados de medo, era um sinal de que algo havia mudado. Não fizeram promessas. Não planejaram o futuro. Apenas concordaram, em silêncio, que já não mentiriam mais sobre quem eram. Nem para os outros, nem para si mesmos. Ficaram sentados no miradouro até o fim da tarde. Ao redor, a cidade seguia em movimento, indiferente à história deles. Mas ali, naquele espaço pequeno, havia verdade. E se o mundo ainda não estava pronto para vê-los, que fosse. Eles estavam prontos para existir mesmo assim. Mesmo invisíveis, seriam reais. Um para o outro.